Olá, Rose, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? E você? Tá tudo bem, graças a Deus. Você dormiu bem hoje? Oh, muito bem. Que bom. Bom, você viu que nós estamos, não é, desde segunda-feira falando sobre pais e filhos, minha família vai viver um milagre. E como eu disse, não é, nós temos vivido assim muitos milagres na nossa família. E aí eu estava lembrando aqui, até eu gostaria que você me ajudasse a recordar quando a Letícia, não é? Ela, quantos anos a Letícia tinha quando ela ficou com a cabeça um pouco confusa, começou a gostar de um rapaz assim que não era uma boa praça, estava envolvido assim com drogas. Quantos anos a Letícia tinha? Ela tinha 17 anos. 17 anos. Eu acho que esse nosso testemunho é muito importante. Por quê? Muitas mães, muitos pais não sabem lidar. Hoje, lembrando que a Letícia já é casada, é mãe de filho, e hoje ela é diretora do nosso ministério. Hoje ela é uma mulher inspiradora. Mas teve aquela fase difícil de adolescência que muitos pais talvez estejam vivendo isso dentro de casa, não é? De repente a filha faz uma escolha errada e aí muitos pais não sabem como lidar. Você lembra bem dessa história? O que você diria para as mães que estão vivendo esse tempo assim difícil com as filhas? Com a filha ou com o filho? Sim, foi um tempo bem complicado, né? Porque há momentos assim, tem coisas que a gente se sente impotente, mas uma das coisas que assim eu me lembro muito bem que nós não desistimos, né? Nós não abrimos mão da Letícia naquele momento e, e assim, eu parto de um princípio que enquanto está dentro da minha casa e é solteira e era adolescente ainda, ela está sobre a nossa responsabilidade e a nossa autoridade, né? Então, nós usamos de autoridade, não autoridade no sentido de bater, de nada disso, não. É autoridade mesmo, assim, de falar a verdade, de mostrar a verdade para ela, de mostrar que o caminho que ela estava escolhendo era errado, mostrar o futuro, o que aquela escolha, né, poderia causar para ela no futuro. Como, assim, muitas vezes eu tentei desenhar o futuro para ela, né? Ela se casando com uma pessoa daquela que ela tinha escolhido. E então, assim, foi com muita conversa, muita oração e sendo firme, né? Ao mesmo tempo, sempre eu, principalmente, você também, nós somos muito firmes com ela no sentido de mostrar para ela que ela estava errada e que ela não tinha ainda nem condições de fazer aquela escolha. E eu me lembro assim que ela queria ser a salvadora da pátria, né? Ela achava que ela ia libertar ele daquela situação, ela que ia converter ele, porque ele não era, né, evangélico, né? Mas graças a Deus nós conseguimos desvencilhar ela e conseguimos tirar ela daquela situação. Hoje, quando ela ouve a gente falar sobre isso, quando a gente conversa sobre isso, ela fala: Nossa, eu morro de vergonha de lembrar daquilo. Mas foi um tempo bem difícil, mas nós não desistimos. Mas todo adolescente, né, Rose? Todo adolescente tem esses momentos difíceis, todo adolescente passa por esse tempo de indefinição, não é? Agora, Rose, eu acredito que muitos pais que me ouvem, não é? E que nos vê, né? Muitos que nos veem, ficam se perguntando assim: poxa, o Josué e a Rose conseguiram, não é, criar 3 filhos que são uma bênção. Por exemplo, a Letícia hoje, não é, trabalhando com a gente, fazendo com tanta responsabilidade esse trabalho ministerial, não é, sendo uma boa mãe, uma boa esposa. O Douglas, não é? Hoje dirigindo esse movimento grande de Scope, com a igreja Família de Scope, casado com a Valéria, e um cara assim que tem se tornado uma referência até para a nação brasileira, os jovens.
O Pedro hoje também, um ministro de louvor na igreja, e hoje cuidando de um departamento tão estratégico do ministério, certo? E as pessoas ficam olhando para nós, não é? E se perguntando, como é que eles criaram os filhos para que eles se tornassem aquilo que se tornaram? O que você diria para as mães em relação a isso? Desde pequeno, né? Desde criança. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que criar os nossos filhos com exemplos, né? Nós sendo o exemplo. Então, porque eu acho muito incoerente, às vezes, uma mãe querer ensinar a filha, por exemplo, a cuidar da casa, a cozinhar, mas ela não faz. Querer que a filha faça, né? Mas ela não faz, por exemplo. Então, assim, eu principalmente, né, eu sempre me preocupei muito com exemplos, né? Ensinar eles fazendo, né? Assim, uma coisa bem simples, mas que eu me lembro que quando eles eram pequenos, quando ia chegando próximo do meu aniversário, por exemplo, né, eu dizia para eles, vocês têm que ir lá perguntar para o pai o que vocês vão dar de presente para a mãe. Porque não que eu quisesse presente, não, para mim era indiferente se você comprasse uma flor ou alguma coisa, um enfeitinho para casa, qualquer coisa. Eu queria que eles aprendessem a presentear a esposa, a Letícia, o marido. Então, assim, eu falava, não adianta eu falar para eles, olha, você precisa presentear, você precisa fazer isso, mas se eles não aprendessem fazendo. Então, ainda eu falava, eu faço aniversário sempre próximo do Dia das Mães. E eu falava, eu quero 2 presentes, Dia das Mães e Dia do aniversário. Mas não que eu nunca, eu acho que você se lembra, eu nunca escolhi nada caro, eu nunca fiz pedido, eu quero isso, quero aquilo. Eu queria que eles aprendessem a fazer. Então, eu acho que o exemplo da mãe, do pai, eles participarem da vida da gente, né, conjugal, da vida do dia a dia, saber que somos pessoas honestas, como que a gente trata com o dinheiro, como que a gente trata com o outro, como que a gente trata com o perdão. Então, eu acho que eles têm que viver isso na prática, né? Que acho que é a melhor forma. E eu me lembro que você, junto comigo, sempre entendeu que o lugar das crianças era na igreja, né? E aí, eu me lembro que você sempre, não é, levava as crianças para a igreja. Alguns pais, eu queria até que você compartilhasse isso com a gente, porque alguns pais até achavam que você era muito radical, não é? Levando as crianças, depois como adolescente, pré-adolescente, depois adolescente, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. E eu lembro que até alguns pais diziam, não, Rose, não é assim, não é? E a gente vê a diferença hoje entre os nossos filhos e aqueles que os pais talvez achavam que não precisava ser tão exigente assim. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, porque naquela época, lembrando que não era fácil. Hoje tem fralda descartável, hoje é tudo mais fácil. Naquela época, não, né? É verdade. Hoje eu ouço mães dizendo assim, né? Às vezes eu pergunto na igreja, poxa, não vejo você na igreja, faz tempo que eu não te vejo. Eu não fui, faz tipo 10 dias, 15 dias que eu não estou indo na igreja, porque meus filhos têm prova, estão estudando para a prova. Eu falei, meu Deus, meus filhos tiveram provas da mesma forma, meus filhos estudavam de manhã e tal, e eu nunca deixei de ir na igreja por causa de prova, por causa de lição de casa, porque eles tinham regras, eles tinham que fazer isso antes do culto, porque eles sabiam que a hora que desse o horário do culto, eles iam para o culto. Se tivesse estudado, se não estivesse estudado, era a regra, nós íamos para o culto todos juntos, né? Então, assim, muitas vezes, teve uma vez que a Letícia falou assim para mim, que não queria ir para o culto. Eu falei, não, você vai. Ela falou, ela tinha uns 12 anos. Eu vou para a igreja obrigada? Eu falei, vai. Para a igreja você vai obrigada, porque para você não ir para o inferno obrigada. Então, você vai para a igreja sim, porque é obrigado a ir para a igreja. Então, assim, eu sempre fui meia durona, assim, e vamos. Eu vou chegar lá, eu vou dormir. Não tem problema, você pode dormir. É um lugar bom de dormir na igreja. Vamos para o culto, que você não tem problema dormir na igreja. Então, eu chegava lá, na verdade, não dormia nada, já se envolvia lá com tudo que estava acontecendo, com os amigos, e no fim, era uma bênção. Então, eu acho assim, que os pais hoje, eles não estão valorizando
esse tempo. Eu sempre pensei assim, se eu não conseguir levar eles para a igreja pequenos, não vai adiantar eu chegar lá nos 13, 14 anos e falar, bom, agora você precisa frequentar a igreja. Porque aí já você não plantou no coração, a criança não tem amor à igreja, porque eu acho que ela tem que ter amor à igreja, amor aos amigos. Não tem problema se eles vão lá para a igreja só para ver os amiguinhos e tal. Eu acho assim, estando ali dentro, uma hora Deus vai, uma palavra vai tocar, algo vai cair no coração deles. Então, assim, eu acho que eles têm que estar dentro da igreja, independente que se for ir dormir, independente que se for só vai na igreja por causa de amigo. Eu já ouvi pais falar isso, mas é lá dentro que Deus pode trabalhar no coração dele, é lá dentro que Deus pode tocar no coração dele, é um louvor, uma palavra. Então, independente do motivo que teu filho vá para a igreja hoje, eu acho que é muito importante que as crianças estejam no culto todos os dias. Todos os dias não, né? Todos os dias de culto. E eu lembro, Rose, quando Pedro, né, viveu um tempo assim, um pouco longe de Deus, com aqueles conflitos todo. Eu me lembro que você sempre dizia assim para mim, o Pedro vai no congresso? Eu disse, eu estou pensando. Aí você falava assim, não, leva ele, nem se for só para tirar fotografia, porque o Pedro é fotógrafo, não é? Porque uma hora Deus toca ele. Lembra disso? É verdade. Você falava assim, não, Pedro tem que ir, nem se for para tirar foto, porque lá uma hora Deus, ele vai ter um encontro com Deus. E conta o que aconteceu aí. O Pedro teve um tempinho, né, que ele teve um conflito e na mente, não aquela coisa de que não queria muito na Bíblia, que não queria na Bíblia como um livro muito legal, mas não como Deus falando, aquela coisa toda. E eu e o Josué sempre conversando, e eu falava para o Josué, Jô, vamos ter paciência e vamos só amar ele, não cobra, não fica, porque às vezes o Josué ficava cobrando tal, algumas coisas, ler a Bíblia, orar. Eu falo, a pessoa que está com o coração longe de Deus, ela não vai orar e ela não vai ler a Bíblia. E é nós que temos que fazer isso, né? Orar por ele e tal. E aí, então sempre a gente tinha os eventos, né? E eu sempre tentando empurrar o Pedro para que ele estivesse lá junto, porque eu falava, é exatamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que estando dentro da igreja é o lugar onde Deus pode falar. Não que Deus não fale em outro lugar, mas eu acho que ali a probabilidade é muito maior. Então, quando nós chegamos a alguns eventos, eu falava para ele, Jô, você não vai pagar um fotógrafo? Paga ele. Leva ele como fotógrafo, porque eu acho que ele estando lá, ele é obrigado a ficar ali dentro fotografando. E Deus pode fazer a obra no coração dele. E foi exatamente assim que aconteceu, né? Nós fomos para um encontro solteiros, e eu me lembro que ele tirou meio que sarro, enquanto solteiro, nada a ver isso, não sei o quê. Eu falava, né? Não dava a mínima, né? E ele foi lá fotografar, né? E as coisas são tão assim, Deus faz as coisas tão certinha, né? Que tem coisa que é tão improvável pra gente, né? Ele numa ministração do Douglas, do próprio irmão, né? Ele fotografando e Deus tocou nele, falou com ele. E ele conta que foi tão forte o toque que ele teve de Deus naquele momento, ele lá tirando foto e tal. Quando o Douglas contou uma ilustração, ele fala que o toque de Deus foi tão forte que ele teve que segurar para ele não cair no chão com o poder de Deus, né? Então, assim, aí dali ele voltou e já chamou a gente para contar o que tinha acontecido, que ele estava voltando para Jesus e tal. Então, eu creio que Deus me honrou, né? Com aquilo tudo que eu a vida inteira sempre falei, que eu achava que a criança, o filho tem que estar dentro da igreja, que é lá que Deus vai tocar. Por isso, aí fica uma lição para todos os pais, para todas as mães, não é? É o que você falou, ainda que eles forem só para jogar bola com os meninos da igreja, ainda que eles forem só para participar, eu estou indo lá na igreja porque tem uma menininha lá, certo? Que eu estou de olho nela. Às vezes ele vai, tipo assim, no encontro por causa de uma menininha, e, na verdade, ele tem um encontro com Deus lá, entendeu? Sim. Então, eu acho que o que a Rose fez é extraordinário, poderoso, né, nesse processo de transformação. Vamos orar, Rose? Nós vamos orar. Rose, eu vou pedir que você faça uma oração hoje,
Você começa fazendo oração, depois eu termino orando também. Você pode orar? Posso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de falar a tanta gente, Pai. Obrigado, Jesus, porque aqui estamos diante de Ti, da Tua grandeza e da Tua soberania, Pai. Agora eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor entre em cada lar, ó Pai, em cada casa, representada por essas famílias que aqui estão, Senhor, nos ouvindo hoje, Pai. Senhor, Tu conheces o coração, Tu conheces a necessidade, Tu sabes de tudo aquilo que cada um dessas pessoas precisam, Pai. Visita, Senhor Jesus, o casamento deles, visita os filhos, ó Pai. Toca de uma maneira sobrenatural, ó Pai, em cada casa, Pai. Que cada pai que aqui está hoje prostrado pedindo, Senhor Jesus, um milagre, Senhor, para a sua casa, para os seus filhos, Pai. Que o Senhor interceda de maneira sobrenatural. Espírito Santo, faça algo grande, Pai. Que cada uma dessas famílias, Pai, dessas mulheres, desses homens que estão nos ouvindo agora, Pai, tenha um testemunho de milagre para contar, ó Pai. Que cada um deles, ó Pai, possam viver um milagre, possam viver, ó Pai, algo sobrenatural que o Senhor fará, Pai. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Pai, eu junto a minha oração em concordância com a minha esposa para declarar que nenhum dos nossos filhos se perderá. Nenhum da nossa casa se perderá, em nome de Jesus. A tua palavra diz que Noé e toda a sua família entraram na arca. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Que todos os nossos filhos, todos os membros da nossa família estejam na arca que é Cristo Jesus. Nós não abrimos mão de nenhum da nossa casa, de nenhum da nossa família, de nenhum do nosso lar. Nós clamamos pela salvação de todos. Senhor, que amanhã às 9 horas, cada um destes que estão comigo agora, traga mais um para esta live, para que nós alcancemos o Brasil, para que nós alcancemos os países onde pessoas estão assistindo, representando estas nações. Nós queremos que esta palavra, esta mensagem, estes conselhos alcance milhares e milhares e milhares de famílias e que estas famílias experimentem mudança, transformação e restauração. Eu abençoo cada pai, eu abençoo cada mãe, eu abençoo cada filho, filha, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casal. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, antes do final, antes da bênção final, amanhã vai estar conosco a doutora Ilma Cunha. Gente, eu vou dar até mais tempo para ela falar, porque esta mulher é um poço de sabedoria quando se trata de pais e filhos, quando se trata de família. E aí, avisa todo mundo aí. Vamos colocar na nossa sala virtual aqui pelo menos 2.000 pessoas sendo abençoadas por Deus. Vai lá no Telegram e pega a tarefa de hoje. Rose, te amo, viu? Também te amo. Deus abençoe. Então, vamos tomar nosso café juntinho agora. E um beijo no coração de todos. E, ó, não se esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã. Você gostou? Clique aqui no gostei. Clique também no sininho para você sempre ser informado dos vídeos que nós postamos aqui. E lembrando que até o dia 31 nós estaremos postando os vídeos da live desta série Minha Família Vai Viver um Milagre. Eu dividi em 3 temas. A primeira semana, falando sobre o desafio de criar filhos para Deus. A segunda semana, inteligência financeira, sobre finanças. E a quarta semana, sobre sexo e sexualidade. Uma bênção. Não perca nenhum vídeo. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu
para vencer. Até o próximo vídeo.